Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Nosso convidado de hoje é o Dr. Renato da Fonseca, gerente executivo de pesquisa e competitividade da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Dr. Renato, nós temos aqui vários temas, vamos começar pela produtividade, porque há aí alguns movimentos interessantes, diferenciados, mas nós não sabemos, o telespectador precisa saber quais seriam os resultados, né? É o seguinte, o aumento da importação da indústria de transformação nesse ano está concentrado em setores de alta tecnologia e também de média alta tecnologia, e não naqueles de baixa e média baixa tecnologia, como ocorreu, por exemplo, no primeiro semestre do ano passado. Essa mudança provocou uma expansão de 13% no déficit do conjunto de produtos de maior valor agregado, que ficou em torno de 46 bilhões de dólares no acumulado de janeiro a junho. A pergunta é a seguinte, essa modalidade de importação focada mais em produtos de alta tecnologia ou média alta tecnologia, que efeito pode dar na indústria nacional e como ele ajudaria a superar o crônico problema de elevação da produtividade? Olha, acho que vale a pena a gente chamar a atenção inicialmente do que é a indústria brasileira. Porque às vezes você fala, olha, não importa se eu estou vendendo carros ou soja ou serviço, e é verdade, se eu tenho um retorno, é isso que eu estou preocupado. Só que a indústria tem uma questão especial, que é um dos setores que mais desenvolve inovações e novas oportunidades, certo. Ou seja, de um setor gerando novas oportunidades. Toda a questão do telefone mostra isso claro. Você sai de um sistema de fio fixo e chega hoje quase com um computador na mão, provendo uma enormidade de serviços, ou seja, abrindo espaço para o setor de serviços que praticamente está embutido ali dentro. Então, acho que a indústria brasileira, é importante ter em mente, ela é a 10ª maior indústria do mundo. Nós temos hoje, em faturamento, em produção, nós temos hoje uma indústria grande, bastante diversificada. Ela sofre problemas de competitividade de uma maneira geral. Nós temos ilhas de excelência. Nós somos hoje um dos principais exportadores de aviões para o mercado regional do mundo. Mas não é sozinho. A Embraer não faz aviões sozinha, ela tem parceria com diversas empresas do mundo todo. Então, acho que a primeira visão a gente não pode ter a visão da década de 50 e 60, onde se achava que a indústria ia produzir tudo aqui dentro, do início, do grão, do minério até o carro todo montado. A indústria do mundo hoje não é assim, as peças são montadas em vários lugares. E aí já traz um outro problema da nossa competitividade, que é a burocracia de exportar e importar. Bom, qual é o problema da gente ir perdendo indústria na área de alta tecnologia? Ou seja, por que está crescendo mais as importações nesse setor? Porque a gente não está sendo competitivo, porque nós não estamos investindo em inovação, a gente não está inovando. E volta o problema inicial da educação. Volta o problema da capacidade da confiança em você inovar em setores mais difíceis de produzir. Agora, é o setor de alta tecnologia que concentra mais investimentos em inovação? Né? De inovação, sim. A outra coisa importante também ter em mente, que às vezes a gente compara muito o Brasil com outros países, a gente tem uma estrutura industrial com menos setor de alta tecnologia. Então, no agregado, você acaba inovando menos que os outros. Ou seja, você não é um país que totalmente na área, por exemplo, o que é o setor de alta tecnologia que a gente fala de investimento em inovação? É toda a parte de eletroeletrônica, é a parte de química, farmacêutica. Farmácia. Aonde o Brasil realmente não tem uma penetração muito grande. Nós temos oportunidades aí? Temos. Toda a questão da biodiversidade é uma oportunidade excepcional que o Brasil tem. O país tem a maior biodiversidade do mundo. Se não é a maior, é um dos maiores. E o que a gente explora? O que a gente ganha nisso? Muito pouco. Por quê? Por questões de normas. A incerteza, você não pode fazer uma exploração, seja se é uma receita que você conheceu, de uma cultura antiga, de um grupo antigo, ou se você descobriu um novo material sintético a partir de uma raiz ou de uma semente ou de uma folha, numa floresta, porque você não sabe, não está claro na legislação brasileira a quem você tem que reembolsar, quem você tem que pagar, o quanto você tem que pagar por isso. Mas, por exemplo, alguns setores, grandes grupos econômicos brasileiros estão investindo em alcoquímica.
e com a perspectiva de que o retorno não será de curto prazo, por um problema óbvio, é preciso desenvolver muito ainda essa tecnologia. Mas a alcoquímica, e nós fomos pioneiros nessa área de biomassa, é um terreno muito vasto, um potencial muito grande de acumulação de tecnologia e de geração de retorno. Exato. A área de petróleo e gás também é uma grande oportunidade para isso. Ou seja, todo o desenvolvimento de tecnologia para exploração no pré-sal, que é uma coisa que não existe, envolve desenvolvimento na cadeia inteira. Se a gente souber aproveitar essa oportunidade, porque você tem um incentivo de mercado, em termos de remuneração, você precisa ter um incentivo de uma boa regulamentação, uma boa segurança e o fornecimento de mão de obra. Mas você citou a questão do álcool. O álcool é um projeto pioneiro no Brasil, que lá atrás poucos levavam a sério. Foi uma aposta que mostrou-se uma aposta de sucesso. Só que o que está acontecendo agora? A gente vem perdendo capacidade de produção de álcool por uma política de preços de combustíveis que desestimula. Então, o Brasil, que saiu na frente, daqui a pouco nós vamos estar para trás dos Estados Unidos e de outros países que estão estudando na questão do biocombustível, de várias fontes, tá? E podem deixar a gente para trás. Então, a gente não pode deixar de aproveitar as oportunidades que a gente tem, em grande parte, até pelos recursos naturais que nós temos, mas pelo que nós desenvolvemos no passado de conhecimento daquelas áreas. O senhor coloca aí os limites da regulação, de políticas de preço, etc., mas falou muito também da questão de mão de obra. Nós sabemos que não só a indústria, mas o país, de um modo geral, o governo está discutindo importar até médicos. Carece hoje de mão de obra. Há no governo um discurso na direção de se romper com isso. Há, inclusive, programas de investimento. O Brasil Sem Fronteiras, que tem enviado pesquisadores para o exterior, o Pronatec, né, de formação técnica. O senhor acha que esses programas vão na direção de solucionar esse problema? Ou o que a CNI, no seu mapa estratégico, pensa como definitivo ou como uma solução ideal para se superar essa falta de mão de obra? Olha, os programas estão na direção correta e estão dando os resultados. O problema é que o déficit é muito alto. Então, por exemplo, no mapa estratégico, nós definimos 3 áreas na educação. Educação básica. Para começar, você tem que fazer até o ensino médio e sair do ensino médio com capacidade de matemática, de leitura e compreensão e de raciocínio. A partir daí, a gente tem uma deficiência muito grande no ensino profissional. O ensino profissional ele é desvalorizado, ou seja, a sociedade às vezes olha para aquilo, prefere às vezes ir para um curso de graduação de baixa qualidade, onde você não vai conseguir um aumento salarial muito grande, do que fazer um ensino técnico que tem uma demanda muito alta na indústria e que vai te pagar um salário mais alto. Mas a oferta é muito pequena. E também na questão do ensino de engenharia que foi tocada. Agora, as 3 vertentes elas são muito ligadas. A questão da educação básica ela é essencial. Só que a educação básica a gente só vai resolver para a próxima geração. Se eu ficar parado aí, nós vamos ter que esperar muito tempo. Então, por isso que esses programas que estão atacando o problema em vários lugares, desde a educação básica até na universidade, eles são bastante positivos. O Brasil, quando você olha o teste do PISA, foi um dos mais cresceu no PISA. Só que os outros também cresceram. Mesmo tendo crescido menos que a gente, mas todos estão crescendo. A gente tem que tomar um cuidado e dizer o seguinte, olha, melhoramos, mas tudo bem, mas para ser competitivo tem que melhorar mais do que os outros. E eu estou conseguindo fazer isso. É essa dificuldade que a gente ainda precisa ultrapassar. O senhor falou aí sobre aquele lance das importações, né? Porque estamos importando na área de alta tecnologia. Agora tem um estudo do IED, tem uns números aqui que vou pedir seus comentários também, doutor Renato, que o IED é Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial, né? Esse estudo aponta que as exportações da indústria brasileira mostram resultados inversos aos da importação, ou seja, a alta tecnologia teve queda de 11,8%, e a média alta tecnologia recuou 4,6%. Isso no ano passado, né? O ano passado, esses setores exportaram 10,2% e 0,3%, respectivamente, a mais. Ou seja, esse comportamento não iria contribuir para reforçar o que os especialistas estão chamando de perfil agroexportador da economia brasileira? Sim, eu acho que por exemplo, a gente não é perigoso? A gente tem um estudo com a FUNSEX, que é a Fundação Centro de Comércio de Estudos de Comércio Exterior, que a gente calcula o que a gente chama de coeficiente de penetração das importações, que é qual a parcela do mercado
que é atendido por importações. Você tem nos últimos 8 anos um crescimento de 10 pontos percentuais. Tá? Ou seja, chegando a 20 e poucos por cento, saindo de 10, chegando a 20 e poucos por cento. Dobrou? Dobrou, em um período muito curto. É preocupante. Tá? Manufaturados como um todo. E as exportações com dificuldade. Na verdade, a dificuldade das exportações brasileiras não é de agora. Antes da crise, a gente vinha crescendo muito, mas crescendo puxado pelo mercado doméstico. Tá? O Brasil cresceu puxado pelo mercado externo ali antes de 2000, no início, ali na década de 90, crescia, parava. Tá? A gente teve um boom de crescimento do comércio internacional a partir de 2000, que nós não aproveitamos, ou seja, não nós, a manufatura não aproveitou, porque o setor exportador de recursos naturais, minérios, por exemplo, e toda a agricultura aproveitou muito. Os preços de commodities cresceram muito, tá? E nós aproveitamos essa onda. Qual é o perigo disso? No sentido, a China entra comprando muito e vai continuar demandando muito, vai demandar menos agora, o pessoal começa a ficar muito preocupado de minério, de commodities, mas a China vai continuar demandando bastante alimento e recursos naturais. A Índia se desenvolvendo vai ser a mesma coisa. Tá? Isso gera um incentivo muito grande para esses setores. E nós temos que aproveitar. Você pega os Estados Unidos, eles aproveitam as exportações dele de recursos naturais e alimentos. O perigo é você deixar de investir na manufatura. Ou seja, fazer essa troca sem pensar na manufatura. E quando você combinou isso com a valorização do real que teve desde 2004 até 2010, ali, mais ou menos, você começou a ter perda de competitividade que não apareceu na balança comercial, porque o setor agro estava segurando. Né? Estava segurando. Tá? Então, quando hoje você vê o dado, pela primeira vez, ano passado, se não me engano, você tem a participação das exportações de básico maior do que de manufaturados, porque eles começaram a tomar conta desse mercado. Tá? Tudo isso está baseado exatamente na falta de competitividade. Ou seja, então, e a falta de competitividade, é óbvio que falta investimento, falta educação. Mas também a gente tem que ter o trabalho que a gente chama de competitividade sistêmica. Né? Você precisa ter previsibilidade, uma boa política macroeconômica. O déficit ainda está alto, a inflação brasileira ainda é muito alta em relação aos nossos principais concorrentes. Tá? Você precisa ter logística, o sistema de transporte precisa ser eficiente e mais barato. Né? Nosso produto sai da fábrica mais barato do que em outros países, mas chega no porto mais caro. Né? Toda a questão da legislação trabalhista, a dificuldade que a gente tem nessa mudança, o mundo é mais flexível. A legislação trabalhista também precisa ser. As negociações entre empresários e trabalhadores precisam ser reconhecidas. Nossa lei é muito engessada, demora a fazer as mudanças. E com isso você não consegue se atualizar. Tá? Então, acho que esse conjunto de problemas que afeta a competitividade fez esse resultado na manufatura. Ou seja, os setores começaram a perder espaço. E a recuperação, ela passa por aumento de competitividade. O senhor colocou um elemento aí que é o câmbio, fundamental para essa balança comercial, exportações, importações. Nos últimos 2 meses a gente vê o dólar mudando de patamar. Né? Não vamos fazer previsão aqui, mas ele sai ali de um patamar de 2, os especialistas falam que vai para esse patamar de 2,20 e daí não deve sair mais. O dólar, por um lado, beneficia as exportações, mas por outro, aumenta as importações. Como é que a indústria vê esse movimento do dólar? O senhor falou que o câmbio foi um dos fatores problemáticos, né, na primeira década dos anos 2000. Como é que esse movimento pode ser favorável ou prejudicial à indústria? Olha, acho que é importante primeiro que o câmbio, eu não vejo o câmbio como solução. O câmbio responde, é um preço da economia, ele responde à situação. Então, por que o câmbio valorizou lá atrás? Porque a gente tinha uma taxa de juros muito alta, uma atração de recursos. Naquele momento você tinha uma economia melhor estruturada, todo o processo que a gente teve desde a década de 90, né, resolvendo o problema da inflação, ou diminuindo, não está totalmente resolvido, mas diminuindo bastante esse problema, organizando as contas públicas, né, dando mais previsibilidade, você aumentou os investimentos. E, por outro lado, a entrada da China, essa grande demanda por recursos naturais, também aumentou as exportações de recursos naturais e de alimentos. Com isso, você gera essa valorização da moeda brasileira muito forte. Tá? Só que, à medida que isso vai acontecendo, você vai tirando competitividade do setor manufaturado. Tem um lado positivo que você pode dizer, mas você pode importar máquinas mais barato, você pode importar peças mais barato.
Isso é verdade e isso é importante numa economia globalizada, onde você não vai produzir tudo domesticamente. Mas se esse processo continuasse, você não ia produzir mais nada aqui dentro, porque você podia importar, começar a importar tudo. Muda até a natureza da empresa, né? Exatamente. Deixa de ser produtiva para ser comercial. Hoje no Brasil, eu acho difícil você chegar e falar assim, a indústria brasileira defende um câmbio mais alto ou um câmbio mais baixo. Você vai ter setores que hoje é intensivo em partes e componentes importados, e ele não vai querer um câmbio muito alto, e setores que ainda, e principalmente, por exemplo, você pega um setor agrícola, que usa pouco conteúdo importado e só exporta, ele prefere muito mais um câmbio muito mais desvalorizado. Mas eu acho que tem duas questões no câmbio. É preciso ter estabilidade, para você ter previsão, para você calcular melhor a margem de retorno. Se o câmbio está subindo ou está baixando e você não sabe para onde ele vai parar, você fica perdido. Tá? Como um turista fica perdido em usar um cartão de crédito lá fora se você não sabe qual é a conta que você vai pagar, mesmo daqui a um mês, quando você volta da viagem. Né? Então, o empresário também fica perdido, até porque ele vai receber 3, 4 meses depois. Tá? Imagina essa incerteza. E outra é que o câmbio, ele realmente aumenta a competitividade, mas ele não é a solução. Porque o problema não é o câmbio, o problema são os custos estruturais. E ele corre o risco de você, não, então já resolveu o problema. Uma solução artificial. Exatamente. Se não trabalhar o problema efetivo, daqui a pouco o câmbio vai ter que, ou vai gerar mais inflação e aí você vai pedir uma nova desvalorização, ou ele vai voltar novamente porque você não resolveu o problema de competitividade. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai abordar aqui a questão do importacionismo, a presença cada vez maior desses produtos estrangeiros na economia brasileira, já mencionada, mas também sobre o desânimo de um setor da indústria brasileira, bem como também as medidas alternativas para reverter esse quadro atual. Continue com a gente.